Eu tô ao vivo. Ah, tá. Tudo Oi, bem, pessoal. gente? Boa noite. A gente está começando, né? O tema da nossa live hoje é Viver pela Fé, Vivendo pela Sim. Fé. Nós estamos começando essa live pela fé de que alguém vai entrar. Já que a gente divulgou bem mal hoje. Sim. Mas vamos lá, vamos começar, né? Estamos aqui. Hoje tem também... Hoje tem também Oi, Jaque. Hoje tem também receita, né? A Carol vai fazer. Deixa eu mudar aqui, porque a Carol não é boa de mudar. Aqui. Peraí. Aqui A receita de hoje são cookies. A Jaque já comeu o cookie, né? Ela gostou, então vai saber como Agora fazer. vai saber o segredo. Então vamos lá. Vamos... Para começar, algumas pessoas, né, já perguntaram pra gente, né? Oi, Lucas. Pessoal, gente, eu sou muito ruim nesse negócio de cumprimentar as pessoas aqui, tá? Porque eu vou ficar fazendo assim com o meu olho, entendeu? Mas sintam-se cumprimentados, bem-vindos, tá? Mas vamos começar. Vamos orar, né? Como sempre, como de costume, para avaliar hoje. A pessoa que faz a receita é que ora. Então tá bom. Ela vai orar. Bora orar, né? Deus, eu agradeço pelas pessoas que estão aqui com a gente. Oro para que seja um tempo legal, né? Para que as pessoas se sintam aqui na nossa casa e que a gente possa conversar, trocar algumas ideias e compartilhar aquilo que a gente pôde também aprender com o Senhor, Deus. A gente pede para que o Senhor esteja aqui com a gente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos começar, acho que pela receita, né? Porque... vou introduzir o tema, o assunto. O tema de hoje é Vivendo pela Fé. E eu estava pensando em como começar, né? Vou começar de um jeito bem sombrio, bem dark, né? Porque a gente está vivendo esse tempo de pandemia, né? Essas coisas. Então, assim, um pouco as pessoas... Realidade também, né? A gente também não pode estar fora da realidade. A morte é uma coisa muito presente na vida e agora eu acho que a gente tem pensado mais sobre isso. E uma coisa que a gente... Acho que quando a gente é pai, a gente não pensa muito... logo de cara, assim, né? Mas depois a gente começa a pensar no caso de se a gente faltar, no caso da gente não estar presente na vida dos nossos filhos, né? A gente já pensou sobre isso. Uma vez um casal perguntou, assim, se acontecesse alguma coisa com vocês, o que vocês fariam, né? Para quem as crianças iriam. Isso é uma coisa muito triste de pensar, né? Muito triste. Mas eu acho que quando me perguntaram isso, eu acho que eu fiquei pensando sobre o que eu gostaria, né, de dar para os meus filhos, no caso de eu não estar aqui. O que eu gostaria que eles levassem. Sim. Qual o legado, né? Qual o legado, né? No caso, assim, digamos que a gente tivesse que deixar. Né? Então, eu acho que seria uma palavra. Porque se a gente quer que as pessoas pensem nisso, né? E aqui tem várias pessoas na nossa família que, né, eventualmente, eu acho que estariam com as crianças, mas acho que a palavra é obediência. Eu acho que é uma palavra bem simples, não é uma palavra muito animadora, excitante, né? Uau, obediência, né? Mas eu acho que a palavra obediência é chave. E aí a gente vai entender por que ao longo dessa live hoje, tá? Então, mas vamos começar obedecendo a receita que a Carol vai ensinar. A Carol pensou nesse cookie, porque é fácil, né? Tá mostrando você, tá, Carol? Tá bom. Então fala aí por que você pensou no cookie, Carol. Então, porque é fácil, eu acho que a gente vai conseguir fazer a tempo. E também, como é o tema fé, né? Eu lembrei dessa receita, olha, eu ainda tenho ela bem amassadinha, já sobrevivendo. Mas eu tenho uma foto e tenho digitada, tá? Mas eu ganhei essa receita quando eu fui na casa de uma amiga minha, né? Que ela foi alguém que me inspirou muito, e ao Léo também, a viver pela fé, que é a Ida. Era a Ida, né? Que hoje ela já não tá mais aqui. Mas o tempo que ela esteve aqui na peregrinação aqui dessa terra, ela realmente foi alguém que nos inspirava muito, né? Ela também serviu como missionária, chegou a fazer... Quando ela entrou como missionária, né? Ela chegou a completar o mestrado e, enfim, passou por um período também um tanto difícil até a família dela entender que o chamado que Deus estava fazendo para ela, mas ela obedeceu, né? E era alguém que
era muito usada na área do ensino, né? Que ela estudava muito e as coisas, os insights que ela tinha sobre vários assuntos, até assuntos atuais, nossa, abençoava muito a gente. Não só a gente, né? Mas como todos os estudantes que conviviam com ela naquela época, né? Então, eu vou compartilhar essa receita. Que ela também era uma pessoa muito hospitaleira. Era muito legal ir lá na casa da Ida. É o seguinte, são cookies, né? Cookies de chocolate. Vou tentar falar devagar. Pediram pra falar devagar. Então, ó, vou falar os ingredientes, que são os seguintes. Uma xícara de... Gente, não é light, tá? Desculpa. Não vai ser essa pegada hoje. Uma xícara de margarina. Aqui era para ter 3/4 de xícara de açúcar mascavo e 3/4 de xícara de açúcar demerara. Mas eu coloquei toda a medida de açúcar demerara, porque eu tava sem mascavo. Um ovo inteiro, né? E aí depois vai vir uma colher de chá de sal, não, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Falei certo? Para de me zoar, Léo. Para de me zoar. Ai, gente, como é que volta aqui pra mim? A Carol tem dificuldade pra falar bicarbonato, gente. Então... Ele é chato, gente. Sabia que você ia me zoar. E de farinha, 2 xícaras e 1/4. 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. E aí a última parte vai ser 1 xícara de amendoim ou então castanha. Aí você vai colocar o que você quiser. A gente costumava fazer com castanha de caju, né? Mas a gente não mora mais no Ceará e a castanha do caju é super cara. E também a Elis tem alergia à castanha de caju. Então a gente agora faz com amendoim. E uma barra... A gente não, a Carol, né? E uma barra de chocolate picadinha, né? Geralmente a gente usa meio amargo. As barras de chocolate têm diminuído, né? Você pode colocar um pouquinho mais se quiser... Se quiser incrementar. Então agora eu vou começar a misturar os ingredientes. E aí você pode colocar qualquer coisa também, né? Se quiser fazer saudável, né? Quiser se exibir, quer dizer que você é saudável, pode trocar... Não é isso, né? Se exibir. Não, mas você pode trocar o recheio por outra coisa, né? Por passa, sei lá, né? Ou usar uma farinha diferente também, né? Às vezes eu coloco a farinha de coco, esqueci hoje, mas tudo bem. Vamos com esses ingredientes aqui. Então agora eu tô misturando o açúcar, a margarina e o ovo. Mas é basicamente misturar tudo isso, entendeu? A gente começa com essa parte aqui e depois vai nessa ordem que eu coloquei aqui. Farinha. Bicarbonato. E sal. E por último, o que vai dar o toque aí dos cookies. Tá bom, então vamos, enquanto a Carol vai mexendo, sim, vou compartilhando. Que agora não tem mistério, é só... eu já pré-aqueci o forno, né, eu pré-aqueci o forno, é verdade. Então, gente, mas o que eu queria compartilhar, eu tava lendo esses dias aqui, eu vou pegar... Cadê minha Bíblia, gente? Pera aí um minutinho, segura aí, vou pegar minha Bíblia. Segura. Rapidinho. Se quiser se exibir. Colocar bacon não combina, né? Obrigada, mãe da Mari, bate aqui. Então, gente, eu tava lendo aqui em Gênesis, né? E me chamou a atenção esse texto aqui lá, quando fala sobre a queda, né? Porque a gente tá falando sobre vida pela fé, né? Viver pela fé. E assim, como é que a morte entrou no mundo, né? E quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus havia dito a Adão para que ele não comesse do fruto de uma árvore no jardim. E se ele comesse, ele certamente morreria, né? E aí vocês sabem a história, né? A serpente chegou, falou com a Eva foi, comeu, deu um pedaço para Adão, aí tá bom. E aí quando Deus ele descobre o que eles fizeram... Descobre não, né? Mas quando Deus os confronta pelo que eles fizeram... Ele começa, né? Ele fala primeiro com Adão, e aí Adão vai e joga para Eva, e aí ele fala com Eva, Eva joga para a serpente. E aí Deus vai, começando pela serpente, ele vai dando o castigo, né, de cada um. Vai dando a consequência para cada um, né? A consequência para a serpente, né, de arrastar lá, para Eva, e aí para Adão ele diz o seguinte, ele fala assim: Adão, cadê?
porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então é aqui que a morte entra no mundo, né? A morte entra no mundo aí, e aí eu achei interessante, porque eu não tinha reparado, assim, aquela coisa a gente lê e acaba não chamando sempre atenção, né? O teu pai falou para botar um dente de alho na receita. Tudo fica melhor, né, com alho, né, de repente, né? É, se fosse salgada, com certeza ia ter. Então, mas ele falou assim, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. E é claro que aí não tem nada a ver com o marido ouvir a esposa, né? Na verdade, é muito bom dar ouvidos às suas esposas. Mas o fato, né, o que Deus está chamando a atenção é o seguinte, o Adão, ele ouviu a voz de Eva, né, ao invés de ouvir aquilo que Deus tinha dito, ao invés de ter ouvido aquilo que a palavra, né, a palavra que o próprio Deus tinha dado a ele. E aí foi aí que o pecado entrou no mundo e foi aí que a morte entrou no mundo, né? Foi quando Adão não deu ouvidos à voz de Deus e deu ouvidos à voz de Eva. E aí é muito interessante, né, que quando Jesus ele enfrenta o diabo lá no deserto, ele responde, né, na primeira tentação, ele responde o diabo dizendo assim, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então a gente vive pela confiança nessa palavra que Deus dá. Então é o princípio básico, né? E é por isso que quando a gente falou, né, sobre... A gente começou aqui, quem não estava no começo, a gente começou falando sobre aquilo que a gente gostaria que os nossos filhos guardassem. Especialmente no caso da gente ser tirado da vida deles, né? Por morte ou alguma coisa do tipo. E a gente falou da palavra obediência. Porque isso é muito importante, né? Então viver pela fé é nada mais do que viver em obediência àquilo que Deus diz. Viver obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Lá em, né, essa palavra, né, que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ela foi dita na Bíblia a primeira vez lá em Deuteronômio 8, né, onde Deus está falando pro povo no deserto, né? Eu falo, eu deixei vocês terem fome. Ah, peraí. Vou, né? Carol, você está muito avançada, adiantada. Então, peraí, a Carol colocou todos os ingredientes, todos aqueles que ela tinha falado, ela misturou. Então ela misturou assim, primeiro os mais úmidos, né? O açúcar com os mais... Ovo e margarina. Açúcar, ovo e margarina. Depois entrou a farinha, o bicarbonato, que hoje é minha responsabilidade especial falar bicarbonato. E o sal. Aí misturei e depois coloquei... Depois colocou... O amendoim e o chocolate. O amendoim e o chocolate. E aí ela pegou essa colher de sorvete aqui, tá vendo? E aí ela tá fazendo na medida de uma colher de sorvete. Ela coloca assim, uma bolinha mesmo, né? Como se fosse uma bolinha. E ela não precisa espalhar. Ele vai se espalhar sozinho quando estiver no forno, né, Carol? Isso, exatamente. Então tá. Vamos ver já o resultado. E essa forma foi untada com o quê? Eu coloquei farinha, margarina, né, e farinha. Mas podia ser também papel manteiga, papel vegetal. É verdade. Muita gente usa papel manteiga, né? Ao invés de untar. É verdade. É mais prático, né? Para não lavar a louça. Mas então, voltando. Então Deus falou para o povo que eles viveriam, né, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente pensa assim, cara, o alimento é indispensável, né, para a vida. E Deus não está negando isso, né? Ele está dizendo, a gente não vai viver só de pão. Mas, na verdade, a vida verdadeira a gente tem ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Então, assim, quando a gente pensa, né, sobre viver pela fé, não eu fico pensando, meu Deus, eu não sou uma referência de viver pela fé ainda, sabe? Eu gostaria de ter mais experiências, né? Sei lá, de ser um exemplo, né? Quem me conhece mais de perto vai ver, né, que a gente falha em muitas coisas, né? Mas, na verdade, eu creio que todos nós,
eu acho que todos nós podemos experimentar minimamente, né, a bênção que é quando a gente obedece a Deus em algum ponto, né? E ainda que seja difícil ver o bom resultado daquilo na nossa vida, né? Então a gente tem sim algumas experiências, algumas histórias que a gente pode se lembrar de como foi bom obedecer a Deus, confiar nele para alguma coisa, né? Carol, você quer falar algo? Dizer algo? Acho que só assim, corroborar, confirmar mesmo. Eu acho que é um bom ponto de partida, né? Talvez quando a gente pensa assim, viver pela fé, pode parecer algo muito grande para alguns, não sei, né? Mas eu acredito que essa palavra, obediência, é um bom começo pra gente saber, como que eu posso viver pela fé? Então começa obedecendo, acho que isso é para todos nós, né? A gente deve começar obedecendo aquilo que já tá claro, né? Tem muitas coisas, né, se a gente lê a Bíblia, que estão claras, que Deus quer de nós. Então a gente começa por aí, claro que dependendo do espírito, né? Porque obedecer muitas vezes não vai ser uma tarefa fácil, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? A obediência, que em alguns momentos vai ser mais sacrificial, talvez. Porque a gente pode pensar em viver pela fé, e aí você imagina aquela pessoa vivendo e fazendo e acontecendo milagres, né? E uma pessoa vivendo uma vida assim diferente do que a maioria das pessoas vive, né? Talvez não tenha uma casa, e aí cada dia dorme num lugar, aquela coisa meio, né, aventureira, né? E quando na verdade é muito mais pé no chão do que parece, né? É um pé na realidade, é um pouco parecido com a ideia de fazer uma receita, né? Na qual você precisa confiar, né? Que a pessoa... É engraçado que quando você começa eu, pelo menos agora, né? Eu gosto de fazer pão. Então, de vez em quando eu pego uma receita que eu penso assim, cara, isso não parece que isso vai dar certo, né? E algumas vezes não dá certo mesmo. Mas, a princípio, a pessoa que está aprendendo a cozinhar, ela confia que aquela receita ali vai dar certo. Que se ela fizer tudo direitinho, vai funcionar. E aí, no caso, né, a palavra na qual a gente é chamado a confiar é a palavra do próprio Deus. Ele é alguém digno de desconfiança, né? Então, é uma questão de confiar nele, assim, né? De obedecer a ele e confiar nele. A gente não precisa aprender, adivinhar as coisas, né? Ou viver por tentativa e erro, né? Mas a gente pode confiar. E aí, por isso, eu vou lembrar, como tem algumas pessoas chegando depois, eu vou relembrar aqui os ingredientes da receita. Calma aí. Vamos lá. Então, você pode repetir, Carol? Posso. Vamos lá. A gente começou misturando açúcar, ovo e margarina. Quanto de açúcar? 3/4 de xícara de 3/4 de mascavo e 3/4 de açúcar demerara. Mas a gente não tinha mascavo e a gente usou 1,5 xícaras de demerara. Né? Um ovo, 1 xícara de margarina. Ou manteiga, né? Depois veio a farinha, que foi 2 xícaras e 1/4 de farinha. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Glória a Deus! Quem não sabe... E meia colher. Meia colher de chá de sal. Aí, por último, depois de estar tudo misturado, a gente colocou 1 xícara de amendoim e 1 barra de chocolate meio amargo, picada, pronto. E agora vai no forno. Com 1 colher de sorvete. Que ainda sobrou algum pouco. E aí fez essas bolinhas, aí vai colocar no forno ali pré-aquecido, tá? Fogo baixo. É uma benção esse cookie, é uma benção, muito bom. Mas então, né, voltando. Onde nós estávamos, se você seguir a receita... Então a gente não precisa viver por tentativa e erro, né? Deus não deixou a gente aqui abandonado, largado, né, para viver pela nossa própria... Quando ele entregou, né, para Adão e Eva o jardim, ele falou exatamente, olha, não façam isso, né? E aí eles foram e fizeram, né? E eu acho que... Mas assim, claro, né, nós temos essa tentação, né, o tempo todo de desobedecer a Deus, de desconfiar, né? E, infelizmente, né, acaba colhendo as consequências, né? Mas então, a gente começa falando sobre boas experiências ou mais experiências, Carol, com isso?
Boas ou mais? É. Melhor má pra depois, né? A boa notícia. Ah, então a gente fala uma má sua e uma boa minha. Ai, eu não tô lembrando não. Você já tem alguma em mente? Fala aí. Uma má é minha, não. Mas assim, falando sobre a Carol, só uma coisa aí, né? Essa tigela aí. Senta onde? Aonde eu sento? Ah, pode ser. A gente pode sentar lado a lado. Tá. Pronto, enquanto a gente assa lá. Se a gente esquecer Aliás, do tem cu que que lembra a lembrar, gente, Se a gente esquecer. Ai, peraí, deixa eu voltar aqui pra cá. Se a gente esquecer, lembra a gente, tá, gente? Vou apagar essa luz aqui, porque fica essa aura, parece que a gente é santo. Melhorou? Melhorou sim. Melhorou, pronto. Aí, tá vendo? Não tem mais luz atrás da gente. Mas então, começa... Eu acho que quando a gente entrou, né, como missionário, pode ser uma... Ou projetos que a gente participou, né, como estudante também. Não, sobre boas experiências eu tenho, mas sobre mais. Eu costumo ser tão obediente, então eu não consigo lembrar. Não sei, Léo, não tô lembrando agora. Não, tô brincando. Vou começar com uma boa, porque eu tava me lembrando disso agora, né? Mas quando a gente fala sobre viver pela fé, as pessoas eu acho que acostumam... o fato da gente ser missionário, né? E eu acho que faz as pessoas pensarem, eles vivem pela fé, não sei o quê. Eu acho que, de fato, a gente acaba tendo muitas experiências mesmo, né? Sobre isso, assim. Porque a gente está trilhando, às vezes, um caminho que não é um caminho usual. Então, a gente acaba, assim, vivendo algumas experiências diferentes em tudo, né? Então, por exemplo, nessa questão de renda mesmo, né? Que é algo que as pessoas... Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Tipo assim, como é que a gente consegue fazer um orçamento, fazer planos, por exemplo, se comprometer com pagamento de aluguel... como é que a gente consegue fazer isso sendo missionário, né? Eu acho que tem a ver com a confiança. Eu acho não, né? Eu creio e tenho experimentado que tem a ver com a confiança naquilo que Deus diz. Nós entendemos que nós fomos chamados por Deus para fazer o que a gente faz e viver dessa maneira, né? Então, quando a gente se formou na universidade, havia essa organização, a CRU, e a gente decidiu se tornar missionário, entendeu que Deus estava chamando a gente para isso. E vamos trabalhar com isso, né? Mas aí, as pessoas que trabalham com a cruz, missionários, são pessoas que levantam o próprio sustento, né? Eles conversam com pessoas, desafiam essas pessoas, né? Convidam essas pessoas a serem mantenedores do seu ministério. Então, a gente vive, vamos dizer assim, a gente calcula o nosso orçamento com base naquilo que essas pessoas se comprometem a fazer, né? Na oferta que essas pessoas se comprometem a fazer. E aí, é claro, as perguntas, mas as pessoas fazem mesmo, elas são fiéis, né? E a gente tem muito boas experiências e experiências não tão boas, né? Pessoas que são muito fiéis e pessoas que não são tanto. E aí, como é que se a gente tem, vamos dizer assim, se é tão variada a nossa rede de mantenedores, como é que a gente pode fazer um orçamento, viver, né, se programar, se planejar, ter filho? Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz confiando naquilo que Deus falou a nós, né? Que Ele prometeu, né, que nos sustentaria, que sustentaria a gente no ministério. Então a gente faz isso confiando em Deus, né? Confiando naquilo que Deus diz. Então eu me lembro de uma situação, quando a gente estava para casar, né? A gente ia morar, a gente queria inicialmente morar no apartamento que eu morava sozinho, mas era um apartamento bem pequeno e tudo, então a gente começou a considerar e orar sobre um apartamento maior. Só que esse lugar era o dobro do preço que eu pagava, né? Que a gente gostaria de pagar, na verdade, né? O dobro do preço que a gente gostaria de pagar. E só aí a gente começou a procurar, né? Eu já falei que a gente encontrou, né? A gente encontrou esse lugar que era o dobro do preço. A gente procurou vários, encontramos esse que era o dobro do preço. Mas a gente entendeu que o cara era ali, né? Porque tinha várias coisas que a gente queria. Por exemplo, ele tinha uma sala grande e a gente queria receber pessoas, né? Sim. Tinha mais de um quarto, né? Tinha vaga na garagem, tinha várias coisas que a gente queria. Era num lugar central de fácil acesso para os estudantes, né? Então a gente entrou no apartamento e sentiu que era ali, né? E na hora lá mesmo, né, sozinhos ali visitando o apartamento, eu ajoelhei e agradeci a Deus, né, com a Carol, não é aqui, Senhor. E né, a gente, claro, pediu, né, confiando em Deus, e a gente falou, Senhor,
nós cremos que se o Senhor permitir que a gente consiga esse apartamento, e tinha uma questão com relação a fiador, né? Que a gente não conhecíamos ainda pessoas na cidade para isso. Eu falei, se é a tua vontade, o Senhor vai nos abençoar para que nós tenhamos sempre condições de pagar. Desculpa, gente. De pagar esse aluguel. E foi assim, a gente morou ali por quanto tempo? 2010 a 2019. 9 anos. 9 anos e assim, nunca atrasamos um aluguel, né? Na verdade, atrasamos uma vez, porque eu esqueci. Mas a gente assim, estava num projeto, né? Alguma coisa aí assim. A gente esqueceu. Mas nunca atrasamos, assim. Sempre tinha, né? E o aluguel aumentou, claro, esse tempo, né? Quem dera se a gente pagasse aquilo que a gente pagava no começo lá. Mas assim, foi uma experiência onde a gente deu um passo de fé mesmo, crendo, né, que Deus, ele faria, né? Mas eu acho que uma experiência de não viver, talvez, pela fé, eu me lembro da experiência do carro, né? De quando a gente comprou o segundo, que a gente comprou o carro, quando a gente comprou nosso segundo carro, que é uma situação que a gente estamos aprendendo e apanhando um pouco. Que a gente até hoje está na justiça o negócio, né? Que teve a ver com um pouco de falta de... Talvez a gente recebeu uma oferta, né, para comprar um carro, né? Mas, na verdade, a oferta não dava para comprar um carro todo, inteiro, né? Dava para dar uma entrada, né? E eu acho que a gente deveria, talvez, levantar realmente, né? Fazer uma campanha para levantar sustento para comprar o carro, né? Só que a gente não quis fazer isso, né? Nós quisemos fazer um financiamento, né? Para comprar o carro. E acabou que deu um rolo muito grande. E o problema não foi nem o financiamento, o problema não foi o financiamento a pessoa em si. Que enrolou a gente. E aí acabou que a história está na justiça até hoje. Tudo. Eu não vou dizer que a gente como eu posso dizer? Eu não vou dizer que a gente entrou nisso por desobediência, não. Nós não agimos de maneira desobediente. Nós fizemos um plano e a gente seguiu. Mas eu acho que tinha no meu coração, assim, eu não queria levantar sustento para comprar o carro. Eu não sei se eu não criei que as pessoas iam dar, ofertar. Eu não quis, né? E aí eu acho que eu agi um pouco motivado pelo medo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim, eu acho que às vezes a gente não obedece a Deus. Pode ser pela tentação de né, uma situação que está tentando, que é agradável aos olhos, né? No caso do Adão. Mas também tem situações em que a gente tem medo, né? Que a gente pensa assim, eu não vou fazer isso, não, se eu fizer, eu vou, né? Sei lá. Então pode medo até da nossa reputação, né? Do que vão pensar. Do que vão pensar de nós, né? E eu acho interessante que essa caminhada da fé, né? Por mais que você tenha experiências, sempre vai ter momentos em que a gente não está imune a ter dúvidas, né? E isso me deixa envergonhada, sabe? Quando tem alguns momentos, eu me lembro que bem no começo, quando eu ainda era solteira, a gente estava namorando, né? E teve um mês em que eu fiquei muito aflita, assim, pensando, meu Deus, é isso mesmo. Eu tava bem no começo, né? Da minha vida de missionária, vivendo dessa forma, com ofertas. E em um tempo com Deus, em um tempo devocional, eu comecei a me questionar, falar, Senhor, é isso mesmo, eu vou viver a vida dessa forma. Como que vai ser viver a vida inteira assim? É possível mesmo? E comecei a ter um certo medo, sabe? E aí, Deus começou a me lembrar de várias situações na minha vida, não só na minha época de estudante, como voluntária, né? Em que eu fui para vários projetos e tive muitas experiências também, né? De ver Deus provendo. Mas situações anteriores, né, na minha infância, adolescência, em que ele proveu, em que ele se mostrou, né, sempre cuidando de mim. Então, assim, é interessante, né, que Deus, se a gente for parar para pensar, né, se a gente for olhar para nossa história, cara, é igual aquele hino, né, conta as bênçãos, né? Se a gente parar para pensar, né, nessa perspectiva, pensar em tudo que Deus já fez, gente, Deus já deu muita prova de que Ele cuida da gente, sim. Mas a gente esquece. Infelizmente, né? É do nosso coração também, em alguns momentos, dar lugar à dúvida, né? E eu sempre me surpreendo com a paciência de Deus. Dele estar, assim,
tá bom, né? Você já esqueceu. E aí, pacientemente me lembrar de tantas vezes, né? Então, eu acho que a questão de que momentos, né, eu não agi pela fé, o cookie fica pronto em quanto tempo? Ele demora um pouquinho, porque é fogo baixo, por isso que eu ainda não tô preocupada. Daqui a pouco eu vou lá. Mas, então, acho que momentos, né? Tem momentos em que vem o medo mesmo, né? Mas Deus é muito paciente, me lembra, olha, eu tô aqui, né? Me lembra, através daquilo que Ele já fez, eu posso voltar, né? A confiar nele. E através da palavra também, né? Acho que a palavra... Acho não. A palavra de Deus, ela é muito importante. A gente precisa renovar mesmo a nossa mente o tempo todo, né? Com a palavra, para que a gente possa viver pela fé. Porque se a gente encher a nossa mente, né? Só com outras coisas que naturalmente vão vir ao longo do dia, o natural não vai ser viver pela fé, né? Não vai ser ter a perspectiva espiritual. Então a gente precisa também, né, desse renovo o tempo todo, constantemente. E eu acho que uma coisa que eu estou lembrando agora, que o texto que eu li no início, né, eu falei lá em Gênesis, de Deus falando para Adão assim, por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher, não tem nada a ver com ouvir a esposa, deixa bem claro isso, mas eu acho que a gente, às vezes, é motivado a não andar pela fé, a não viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, pelos maus exemplos, né? Por pessoas que estão ao nosso redor, que não vivem dessa forma, né? Eu acho que às vezes viver pela fé parece, né, para mim, uma ilustração de uma floresta inexplorada, né? Uma floresta, tipo, intocada, né? E aí, para a gente se aventurar por essa floresta, é muito mais fácil quando há trilhas, né? E a trilha, ela foi aberta por uma pessoa que teve coragem de ir primeiro e de fazer as coisas, né, do jeito certo. Então, a Carol, né, começou falando do cookie, da Ida, do exemplo dela, né? A gente que na nossa vida há várias pessoas que trilharam esse caminho antes e que tornaram isso mais fácil para nós, né? Então eu fico pensando como era para os primeiros missionários, né, para as primeiras pessoas que começaram com a CRU, por exemplo, como era para eles, né, fazer isso, né, essa coisa de levantar sustento, de viver pela fé, como é que era? Devia ser muito mais difícil. Para nós é um pouco difícil, né? E aí, então imagina para essas pessoas. Então, quando às vezes é difícil para nós, quando às vezes parece assim, meu Deus, parece uma coisa assim totalmente fora de cogitação, tipo ter filho, né? É uma coisa meio que assim, as pessoas, vocês são loucos, né? Como é que vocês têm 3 filhos, né? A Carol levou as meninas e o Davi lá na pediatra, né? E a pediatra, foi planejado, né? Tipo assim, toda cheia de dedo, né? Parecendo assim, será que ela sabe, né? Será que ela é de uma seita que não pode usar contraceptivo, né? Mas é justamente isso. Mas o fato de haver pessoas, né, que a gente conhece, que estão fazendo isso, né? A gente conhece um casal aqui que mora aqui em São Paulo que tem 5 filhos, né? Não que a gente queira ir pelo caminho deles, não, mas assim... Mas isso fala, cara... É possível, né? É possível, gente. Isso não é tá verdade. tão louco assim, entendeu? Né? Eu acho que isso facilita, né? Torna mais fácil, né? Deus é gracioso conosco, porque a gente poderia... Nós só precisamos da palavra dele para obedecer. Mas ele dá a graça de cercar a gente de pessoas que estão obedecendo. Uau, e dá certo isso, né? É a nuvem de testemunhas, né? Que quando termina um capítulo da Bíblia que faz, né? Que é referência para a gente falar de fé, é Hebreus 11, né? E quando termina Hebreus 11, Hebreus 12 começa logo falando da nuvem de testemunhas, né? De todas aqueles que foram citadas nós ali. Que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, as testemunhas são aquelas pessoas... que trilharam o caminho antes, né? Trilharam o caminho então, antes. E eu acredito que essa nuvem de testemunhas, né? São tanto essas pessoas que a gente vê na Bíblia, como os que vieram depois também, né? Que trilharam esse caminho. E eu me lembro de uma época que a gente estava num período difícil, assim... Enfim, a nossa igreja local, né, passou por uma crise e a gente estava assim, meu Deus, como que vai ser? E ao mesmo tempo a nossa equipe local, né, na nossa vida de missionário tem isso, tem muita mudança. E a nossa equipe tinha mudado muito, né? E a gente se sentiu meio assim, como se Deus estivesse isolando a gente por um tempo. De outras pessoas, de pessoas que
eram motivadoras para nós, perdeu a né? nossa convivência, né? E aí, nessa época, a gente começou a ler coisas, né? Ler livros, assim, quando falta, porque às vezes você pode pensar, poxa, mas eu não tô muito com pessoas, né? A gente começou a correr atrás de outras coisas, não foi, Léo? Ouvir pregações, ler livros. Eu sei que isso não substitui o relacionamento, né? Mas foram coisas que também nos ajudaram a renovar, né, a nossa fé, nos motivar a acreditar que é possível também. Porque mesmo sendo heróis, até existem livros que fazem referência a isso, né? Heróis da fé, pessoas que viveram há um tempo atrás, né? E que pagaram preço alto, né, para seguir Jesus. Mas sempre a gente precisa ter em mente que eram pessoas comuns, né? Então, isso é algo que traz esperança mesmo. Né? Tá ligado, Carol? Tá sim, mas eu vou confirmar. Eu tô achando, não tô sentindo cheiro de nada. Meu Deus, será que... Vê se tem alguma pergunta aí. Ou pode falar, né, o que você... Ó, o Lucas Nery Ramos falou que é pelo caminho da gente. Quer ter 3 filhos, então. Já tá no primeiro, né, Lucas? Graças a Deus. Tá alinhado sim, eu vou aumentar um pouco. Tá, a Carol vai aumentar o fogo pra poder esse cookie ficar pronto, né? Não sei se vai 4 tá bom, né, Rômulo? Para você, boa ideia, Rômulo. 4. Não, 3 tá bom. Se bem que a Carol é meio louca mesmo, às vezes fala de 4. Mas então, eu acho que uma coisa boa é se você... Eu liguei o forno, eu liguei. Viu? Tava ligado já, não ligou agora. Mas eu acho que é isso, né? Então, às vezes a gente tá desencorajado, é bom a gente, né, ter uns contatos com pessoas, com histórias, né, de pessoas que... Né, porque contamina, né? Contamina. Às vezes a gente senta para conversar, se uma pessoa começa a lamentar, a chorar as mágoas, né? Fica muito difícil mesmo, né? Então, até nesses dias, né, Gente, eu confesso, eu não tenho visto muito jornal, né? Essas coisas, porque não tem feito bem mesmo, né? E às vezes dá um desespero, né? Eu acordei, acho que foi sábado ou domingo, que eu acordei, assim, com um coração, assim, angustiado, né? Assim, eu nem mal conseguia dormir. Foi domingo de manhã. Acordei assim, poxa, gente, aí eu fui orar, né? Pensando na situação do Brasil, né? Semana passada foi sinistra, né? E me deu uma certa angústia mesmo, né? Mas eu acho que é o momento em que Deus fala assim, em que você vai confiar? Você vai confiar no que eu digo ou no que você está vendo? Porque nem sempre a situação ao redor vai animar, não. A nossa fé, não. Segura aqui, cara, rapidinho, só ver a hora, né? Sim, é verdade. Acho que dá pra vir pra cá. Não dá pra vir pra aqui, não. Rapidinho, só pra gente não passar o tempo e cair aí. Sim. É verdade. E outra coisa que eu tava pensando, né, sobre a questão de viver pela fé, qual é a nossa resposta, né, quando as coisas, né, as circunstâncias começam a ser ruins, né? A gente teve o exemplo agora da pandemia mesmo, né, que é uma coisa inédita pra gente, a gente nunca passou por isso. E eu tava conversando com o Léo, né, sobre qual é para onde a gente corre, né? Porque eu vejo eu mesma, né? E aí, talvez eu possa incluir de uma maneira geral, né? Também a nossa geração. A gente percebe que o nosso natural é querer se entorpecer um pouco, sabe? Se entorpecer, assim, com entretenimento. Às vezes, perder muito tempo, até com as discussões vãs também, né? E aí, cara, como é que a gente vai ter uma reação diferente se a gente não tiver correndo para quem realmente, né, tem o controle de tudo, para quem pode mudar? Então, para mim, esse tempo aqui, né, de pandemia e de tudo isso que está acontecendo, tem sido um tempo em que o meu desejo, né, o que eu quero, mesmo no meio da loucura que é a rotina aqui de casa, é ir para Deus mesmo, né, correr para Ele, porque é Ele que é a nossa fonte, né? E é muito fácil. Mesmo eu achei isso interessante, gente, mesmo a gente estando em casa direto, isso não significa que a gente vai ter tempo com Deus, né? Não significa, porque tem um monte de coisa dentro de casa pra chamar a nossa atenção, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu não paro em casa, tá muito difícil ter tempo com Deus, mas, cara, a gente tá em casa e a gente tá indo pra Deus no meio de tudo que tá acontecendo. Isso é algo que
pra mim, né? Eu tenho me sentido confrontada nesses tempos, né? E eu acredito que ir pra Deus, né? Buscar essa comunhão com Ele é fundamental, né? Pra gente viver pela fé, né? Uma coisa que eu tenho aprendido mesmo é, por exemplo, a melhor coisa é começar o seu dia na presença, assim, de Deus, né? Passar tempo com Ele, né? E é impressionante, mesmo quando eu ajo pela fé, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu falo assim, não, eu vou consagrar esse primeiro momento aqui com Deus. Não estou dizendo que tem que ser na primeira hora do dia, não, mas para mim, pelo menos, tem que ser. Naqueles primeiros momentos do dia. Se eu faço isso, é impressionante como o dia rende, né? Mas aí tem dias que você fala assim, mas hoje não dá. Não, Deus, espera aí. E aí é engraçado como... Peraí, Deus, que eu tô muito ocupado. Parece que tudo dá. E assim, eu penso assim, meu Deus, quantas vezes eu vou errar nesse negócio, né? É impressionante, né? E aí tem dias, parece que você quer adiar mesmo. Você pensa assim, não, eu preciso orar, mas não vou agora não. Eu não sei se é alguma coisa que a gente não quer encarar, né? Alguma coisa que a gente não quer, ou é preguiça, o que é. Mas que tem um pouco de tudo isso. Mas tem dias que você parece que fica adiando, né? E aí, como hoje já tem a desculpa do celular, né? Que tem Bíblia no celular, tem louvor no celular, então você fica com o celular na mão. E aí o celular às vezes atrapalha bastante, né? Mas é importante mesmo. Cara, tinha uma coisa que eu tava lembrando enquanto você falava sobre essa coisa de qual a nossa reação, né? Pra onde a gente vai, né? Mas tudo bem, se eu não lembrar. Cara, será que não tá pronto? Agora eu tô sentindo cheiro. Eu acho que ainda não tá pronto, não, mas eu vou dar mais uma olhada. Mas é para as pessoas saberem quando está pronto. Que horas são, você viu? Eu vi as horas, faltam uns 10 minutos, eu acho, pra acabar mais ou menos. Pois é, vamos ver se vai ficar pronto a tempo, né? Tá pronto não, Léo? Não, vamos... esse cookie vai ficar pronto. Oi? Qualquer coisa a gente manda a foto, né? Não, tem que ficar pronto. Peraí, rapidinho, eu só tenho que esconder a bagunça aqui. Mas ele meio que cresceu demais. Gente. Tá vendo? Gente, tá muito engraçado, não deu pra ver. Mas tá tipo um big cookie. Eu acho que a Carol fez em pouca forma, né? Eu coloquei muito numa forma só. Foi isso mesmo. Porque eu não tava querendo pegar outra forma. Tá vendo? Ó, não obedeceu a receita. Tá vendo? A gente ficou com preguiça, não quis obedecer, não quis pegar outra forma. O que aconteceu? Virou um big cookie. A gente quebra ele, vai dar certo. Se desse, a gente mandava, né? Se desse, a gente mandava, porque o negócio aqui tá... É verdade. Ô, meu pai. Mas tudo bem, gente. Se não sair a tempo... deu pra ver, a Elia viu. Se não sair a tempo, a gente manda foto depois, né? Não tem problema também. Mas a gente pode mudar a receita, dizer que era um big cookie, né? Pode ser. Verdade. Mudar o nome, né? Mudar o nome, O que mais, Léo? A gente pode falar sobre... Teve alguma pergunta, gente? Não, né? Teve mais comentários, né? Mas... eu acho que não. É horrível quando você quer... Porque eu não consigo desistir. Da coisa que eu queria falar. Porque eu lembrei de outra. Mas eu acho que o ponto é esse mesmo, né? De que é uma coisa meio inexplorada. É algo que você precisa de outras pessoas para ajudar você para inspirar você a permanecer vivendo pela fé, e que viver pela fé tem muito a ver com obedecer, né? Isso. Mais uma vez, tipo, uma coisa, né, do começo. É uma coisa que parece sem graça, né? Porque quando você fala viver pela fé pode parecer coisas extraordinárias, mas eu acho que começa com obediência. Eu acho que à medida que você obedece as coisas assim, até gerais, né? Porque a gente às vezes quer que Deus fale coisas específicas para nós, para nossa vida, né? E eu creio que Deus está interessado em falar, sim. Mas a gente não pode desprezar as coisas que Ele já falou que são gerais, né? Para todo mundo, né? E que a gente não precisa decidir em cada situação, né? O que eu vou fazer? Senhor, eu roubo ou não roubo, né? Você não vai perguntar isso para Deus, né? Tá bem claro que não é para você fazer isso. Então você precisa obedecer nessas coisas e Deus vai revelando as coisas específicas, né? Tem que ter esse desejo de obediência mesmo.
O interfone nunca toca. Ah, mas já desistiram, né? Desistiram. O interfone nunca toca. Quem vem na nossa casa essa hora? Quem é que vai vir aqui? Quem vai quebrar, né? O isolamento. Pois é. Mas eu acho que é basicamente isso, né, gente? Mas esse cookie vai ficar pronto em nome de Jesus. Uma coisa que a gente queria... tá. Quando eu for aí, faz de novo que eu... Deixa eu atendo. Tá. Engano, com certeza. Mas uma coisa que tem acontecido aqui, né, só para compartilhar com vocês, é a nossa vizinha, né, gente? Ela já ligou outras vezes por causa do barulho das crianças, né? E vocês imaginam como é que tá esses dias com as crianças presas dentro de casa, né? Essa menina, essa pessoa vocês têm que orar por ela, né? Alguém tá indo aí atrás do cookie, é verdade. E aí, Carol? Era engano? Engano. Como sempre, né? Que bom, né? Mas é sempre assim, ou é engano ou é a vizinha falando. É o iFood, sou eu, abre. Valéria, surpresa, que legal. E aí? Não ficou pronto? Não. Eu acreditei, tá vendo como eu sou tá vendo? É uma mulher de fé, acredita na palavra do marido. Mas então, não tá pronto. Tempo, Léo. Não vai ficar. Não, gente, a gente vai tira mole mesmo. Não é possível. Não, Léo. Não tá bom. Aumenta o fogo. Eu já aumentei, Léo, senão vai queimar. Já aumentei. Quanto tempo que é? Eu não lembro quanto tempo é. Entendi. Depende do forno. Mas não tá escrito não na receita? Vamos ver, vamos voltar à palavra. Volte à palavra. É pouco tempo na receita. 8 a 10 minutos. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, gente. Essa é a verdade. Obedece, Léo, já que tá falando. É verdade, mas sempre dá certo, gente. Só por que não vai dar certo hoje, justamente? Não, vai dar certo. Só vai demorar um pouquinho mais. Não vai dar. Mas a gente também começou a live aqui, 8h05, né? Talvez então vá até a 9h05, só pro cookie poder... Pode ser. Pro cookie poder ficar pronto. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Tá bom, isso aí, vai dar certo, vamos crer. Mas assim, Carol, uma coisa... Receita viva é assim mesmo, é verdade. Até na Ana Maria dá errado as coisas, né? Então, conta mais aqui. Aumentou o fogo. Mas, gente, essa receita é fácil. A Carol já fez com as crianças, né? Uhum. Da última vez foram as meninas que misturaram tudo. Misturaram, né? Foi. Então vem. Mas é isso, gente. Eu acho que eu tô ficando preocupado ali com o cookie, né? Sem saber se vai dar certo ou não. Mas uma vez, né? Tipo, a Cleo tava... É engraçado, né? Essa coisa de obedecer, porque a gente vê como é difícil e como a gente reage muitas vezes quando a gente ouve uma palavra que parece, às vezes, absurda, né? E a gente fica tão familiarizado, por exemplo, com algumas palavras de Jesus, né? Que são coisas radicais, que a gente não pensa em quão absurdo né? Por exemplo, a gente estava lendo esses dias com a Cleo, aquele texto lá, com a Cleo e com a Elis, né? Uhum. Aquele texto sobre dar outra face, Sim. Sobre amar o seu inimigo. A Cleo falou assim, que coisa ridícula! E assim, foi blasfêmia. Foi totalmente espontâneo. Ela ouviu aquilo, né? Jesus, porque a gente está lendo o Evangelho de Lucas, né? Com elas. Tem coisas que eu vou ler que eu gostaria de pular, honestamente. Mas eu falo, não, vou ler do jeito que tá, né? E aí ela reagiu desse jeito, né? E aí eu achei muito engraçado, assim, né? Falei assim, meu Deus perdoa a Cleo, né? Por falar isso. Mas eu achei muito engraçado porque realmente, assim, tem coisas que parecem absurdas mesmo, né? Uhum. E eu me lembro de uma vez, né? Eu já, em situações de trabalho, eu me lembro tanto de vezes em que eu desobedeci a palavra de Deus, e Deus foi misericordioso, eu não sofri imediatamente a consequência, não. Eu me lembro de, por exemplo, uma vez em que eu menti mesmo sobre um evento do Alfa e Ômega que eu ia participar e que eu pedi a minha chefe para me liberar, falei para ela sobre o que era, e ela gostava muito de mim e me liberou. Só que ela contou uma mentira para a chefe dela para poder me liberar, né? E aí, ela me colocou numa situação para eu sustentar a mentira, né? Mas ela condicionou, ela falou assim, olha, eu só libero você se ela perguntar, você tem que dizer que você foi fazendo não sei o que lá. E que eu tinha torcido o pé, era isso.
Que eu tinha torcido o pé. E aí eu poderia dizer, ok, não, então não quero, não me libere então. Eu poderia ter falado isso. Mas o que eu fiz, eu falei, não, tudo bem. Esse aí é um congresso do Alfa e Ômega. E eu fiz, né? Tive que mentir mesmo, né? Tive que mentir, não, menti mesmo, né? Naquela situação. E assim, eu não sofri, não teve nada, não aconteceu nada comigo por causa daquilo. Mas é muito ruim pra mim lembrar, né? Porque foi um mau testemunho que eu dei pra minha chefe, um mau testemunho que eu dei naquela situação toda, né? Mas houve outra situação onde eu obedeci a Deus e eu vi, assim, ele agindo em meu favor, né? Que foi justamente nesse texto aí, só que não era em Lucas, era em Mateus, que falava sobre o seu inimigo. Tipo assim, eu tava, na verdade, eu tava com uma pessoa me supervisionando no estágio, que era uma pessoa assim, que tava me perturbando muito, me pressionando, achando que eu fosse estagiário dela, né? E, cara, eu tava assim, falei, não, eu fui pro meu tempo com Deus antes do trabalho aquele dia, né? Decidido, eu falei assim, não, Senhor, me dá uma palavra aí de guerra, de coragem, porque eu vou enfrentar essa mulher, né, hoje. E aí o texto que eu fui cair lendo, né, fui cair na besteira de abrir em Mateus, e aí Deus falando sobre o seu inimigo, sobre dar outra face, sobre não sei o que. Eu falei, não, Senhor, não é possível, não. Que isso? Tá, e aí... Não, mas vai ficar engraçado, viu? Humilhação internacional. Parece que ficou pronto, mas deixa eu concluir a história, né? Então, eu fui e fiquei assim, chateado. Falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai querer que eu faça isso, né? Mas tudo bem. Eu cheguei no estágio aquele dia e a pessoa continuou, assim, com uma pressão, com uma cobrança chata, né? E eu querendo dizer alguma coisa, mas lembrando do que eu tinha lido, não falei nada, fiquei calado naquilo ali. Cara, no mesmo dia, assim, mais ou menos perto da hora do almoço, me liga uma pessoa de outra baia, de outro lugar, e falou assim, Léo, vai ali na cozinha que eu quero falar com você. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu cheguei lá na cozinha, fui falar com ela, e ela falou assim, olha, fulana de tal, que trabalha perto de vocês, me ligou e falou assim, é um absurdo o que essa mulher tá fazendo com o Léo. E aí eu fiquei assim, chocado por ela ter... ela não era nada minha, né? E eu fiquei chocado por ela ter pensado... Eu falei assim... Aí eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Aí eu até falei assim, mas será que eu devo rebater, reagir, tudo? Ela falou assim, não, eu vou resolver. Cara, assim, a minha experiência mudou totalmente, assim, até o dia que eu saí do estágio, né, que ela continuou trabalhando lá, mudou totalmente a minha experiência com ela. Assim, alguém conversou com alguém, conversou com alguém. Então, assim, eu vi assim, cara, eu obedeci a Deus em uma coisa que parecia não fazer sentido, e eu vi ele intervindo e lutando por mim, né? Tipo assim, guerreando por mim, né? Eu vi isso acontecendo mesmo, né? Então foi uma experiência muito legal. Agora vamos ver como é que tá o cookie. Não tá bonito, né? Não tá bonito. Virou um big cookie. Não, ficou interessante. A Carol teve que cortar. A Carol teve que cortar. E aí você tem que deixar esfriar naturalmente, porque aí é quando ele vai ficar crocante. Porque ele quando eu coloquei sai... só 2 aqui pra ficar o exemplo do que ficou. Porque quando ele tá pronto, ele fica meio mole, né? Aí você tem que tirar... Você não precisa cortar. Assim, você não precisa cortar. Tirei só esses 2 pra ver. E quando ele esfria, ele fica crocante. Ele fica crocante, né? Isso. E como é que você sabe que tá pronto, Carol? Pela cor? Porque ficou dourado, né? Essa cor aqui. Mostra o outro lá. O outro ainda, eu acho que falta um pouquinho, entendeu? Mas virou um big cookie, gente. Virou um big cookie. Virou tipo uma pizza de cookie, ó. Vocês vão dar pra vizinha? E aí, Léo? Não vamos não. Eu não vou fazer isso com elas. O cookie tá feio. Não vou dar esse cookie feio pra elas. Vou eu mesmo comer. Então, ó, ele sai meio mole. Ele sai meio molezinho assim, ó, mas ele vai... Tem que esperar esfriar. Mas tem que esperar esfriar pra ele ficar crocante, entendeu? Carol, eu acho que tá bom aquele cookie lá, hein? Não, já tirei. Ó, não ficou tão grande cookie assim não, gente, ó. Teve até esse aqui que saiu legal, ó. Se fosse num programa ao vivo, a gente mostraria só esse, né? Mas tá muito bom, gente. Eu já tô comendo já. Eu vou comer já. Vamos comer. Então, gente, essa é a receita de hoje. Ficou muito fácil, né? Ficou tipo um biscoito. Com certeza vocês vão conseguir fazer melhor do que o que aconteceu aqui, viu? Deem espaço para cada cookie. Essa fica a lição.
Deu certo, na verdade, foi porque ela espremeu demais os cookies, né? Qual é a lição? Isolamento, né? Igual as pessoas têm que ficar 1 metro de distância. É verdade. O cookie precisa de uma distância um pouco maior do que o que ela deixou. Como a gente é magro. Não sei se isso é verdade. Não, mas então, Tô brincando. a live é feita estrategicamente às sextas-feiras, porque é o fim de semana quando a gente se permite, né? Assim, é quando tem doce, né? Se daí que com essa coisa de isolamento, acho que 2 vezes por semana a Carol ainda faz alguma coisa, né? Mas então é para ser às sextas-feiras, né, gente? Foi hoje por uma exceção. Mas vamos orar, né, pra gente poder encerrar. Quero agradecer a vocês por estarem conosco, né, nesse dia. Foi muito bom estar com vocês, né? Tipo, essa receita não deu muito certo. Talvez a gente possa fazer de novo. Né? Verdade. A pessoa querendo cookie de novo e já cavando a oportunidade. Muito bom. Eu vou orar, tá bom? Hoje é segunda, porque na sexta a gente não conseguiu. Aí foi isso. Isolamos as crianças, mas as crianças vão comer. Elas vão ajudar a gente a comer esse cookie. Não vamos comer sozinho, não. Já tá crocante já, gente. Já. É melhor você orar, que eu tô com a boca cheia. Tá bom. Senhor, obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada por quem acompanhou a gente. Eu oro para que o Senhor nos ajude mesmo a viver pela fé. A gente acredita que isso é um chamado do Senhor, né, para todos aqueles que são teus filhos. Então, que os nossos irmãos se sintam encorajados, animados a isso, a perseverar, a continuar. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, a correr para Ti, né? Mesmo estando em casa, que a gente consiga também tirar um pouco as outras distrações e olhar para o Senhor também, Deus, nesse momento. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, obrigado, tá? Eu acho que eu sei por que o cookie não demorou tanto. Eu acho que justamente porque ele se ligou um ao outro. Aí demorou mais ele a assar. Precisou mais de mais tempo para assar, porque não demora tanto assim. Pode ser. E aí, gente, a nossa live e a outra tá no YouTube. Se você perdeu a primeira live, tá lá no YouTube, no canal do Espírito e Vida, né? Essa aqui a gente vai postar também lá. Mas eu só consegui postar hoje, tá bom? Então, se você quiser perder a primeira, pode assistir lá. Beijão pra vocês. Muito obrigado, tá, gente? Deus abençoe. Tchau, até mais. gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Como é que é, gente? Como é que sai daqui? Aqui, Eu ó. sempre pago o mico. Tchau, gente. Tchau, beijão.